Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Nivaldo, é um prazer tê-lo aqui. O tema deste vídeo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, junto com Deus Pai e Deus Filho, cuja obra é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e especialmente na Igreja. Isto significa que o Espírito Santo é Deus, igual a Deus Pai e Deus Filho, e tem a mesma essência. Ele é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Não existe nenhuma distinção dos seus atributos. As três pessoas trabalham, uma completando a outra, em honra e harmonia. Alguns dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia são vento, sopro, água, fogo, etc. Mas é o vento de Deus, é o vento vindo de Deus, o sopro de Deus e o fogo de Deus. Ele é muito mais que uma força, ele é o ser divino, invisível, pessoal, com características específicas, vontades e sentimentos. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo e recebe a sua palavra, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração e trabalha para que a obra de Deus nesta vida seja completa, com salvação, transformação e santificação. Nós já falamos sobre isso no vídeo Como Nascer de Novo. Características pessoais do Espírito Santo. Ele fala, no livro aos Hebreus, capítulo 3, verso 7, diz: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, ele pode ser entristecido. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, verso 30. Ele tem vontade e interesse e dá direcionamento, como vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui está falando de Paulo e Silas em suas viagens missionárias. Eles trabalhavam de acordo com a direção do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 13, o Espírito Santo escolheu e enviou. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Um exemplo, então, no começo do ministério do apóstolo Paulo, eles direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo arrebatou Felipe.
está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Maravilhoso, não é, irmãos? Aqui nós vimos um grande milagre do Espírito Santo. Felipe ganhou uma alma ali, né? Pregou para aquele eunuco, o batizou na água e, após isso, o Espírito Santo o arrebatou, mudou ele de um lugar para outro. O Espírito Santo é intercessor dos seus filhos. No livro de Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. E diz: o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis para que todos os crentes vivam consoante a vontade de Deus. Ele ama e age com o vínculo do amor. Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outras características. Ele inspirou a escrita da Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E nos ajuda a entendê-la. Está no livro de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Ele testemunha sobre Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele também pode ser extinto de nós. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não extingais o Espírito. Se nós afastarmos de Deus, podemos perder a presença preciosa do Espírito Santo, que é o selo de Deus, o penhor, a garantia de que nós somos filhos de Deus. Por isso é importante a nossa santificação para manter a nossa comunhão com Ele. Na Bíblia, a pessoa do Espírito Santo aparece desde o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Ele participa da criação, regeneração e santificação dos filhos de Deus. O Espírito Santo também é chamado nas Escrituras por outros nomes ou títulos. Se você pesquisar na chave bíblica, aparece como Espírito de Deus, Espírito do Senhor Deus, Espírito da verdade, Espírito de vida ou Consolador. Ele estava na criação,
no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós notamos aqui que a presença do Espírito Santo estava preparando o ambiente para que Deus desse a ordem, né? Quando Deus diz, haja luz, tudo começou na criação. Ele estava na criação do homem. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Veja que está no plural, façamos o homem. Jesus estava ali também na criação. Ele participou na concepção de Jesus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 35, o anjo falando a Maria, mãe de Jesus. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele estava com Jesus. Nós vimos quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Está no livro de Lucas, capítulo 4, verso 1, diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, ali onde ele foi tentado. Em Lucas capítulo 4, verso 14, logo após Jesus foi tentado no deserto, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu todas as terras em derredor. Ele é o Consolador prometido por Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Nós entendemos aqui que a presença do Pai e do Filho está em nosso meio, nós que somos igreja do Senhor, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus que habita nos crentes e desempenha vários papéis na vida cristã. Alguns desses papéis são salvação. O Espírito Santo coopera com a função de Jesus, o Salvador. Se fomos escolhidos por Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados e recebemos o dom da vida eterna. Ao serem salvos pela obra redentora de Jesus Cristo, os novos convertidos são selados com o Espírito Santo. Assim desfrutam da presença contínua de Deus até o fim. Regeneração. O Espírito de Deus cria em nós uma nova natureza espiritual. Ele é responsável por regenerar e renovar o coração dos crentes, tornando-os novas criaturas em Cristo Jesus. Está no livro de Tito, capítulo 3, verso 5. Consolação e ajuda. O Espírito Santo é aquele que consola e ajuda os crentes em suas dificuldades e fraquezas. Está no livro de João, capítulo 14,
versos 16 e 26. Ensino. Ele ensina os crentes e os guia na compreensão das Escrituras e da vontade de Deus. João 14, 26. Convicção do pecado. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João 16, 8. Capacitação e dons espirituais. Ele concede dons espirituais aos crentes para capacitá-los a servir e edificar a igreja. Está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 11. Unidade e comunhão. O Espírito Santo une os crentes em comunhão e promove a unidade da igreja. Está na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 3 a 6. Fruto do Espírito. Todos nós que nascemos de novo já temos o fruto do Espírito, com essas 9 características, contra as quais não há lei, porque são virtudes. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o oposto das obras da carne descritas pelo apóstolo Paulo no mesmo livro aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando o Espírito Santo regenerou o nosso espírito, trouxe o fruto do Espírito. Portanto, somos espirituais e continuaremos sendo transformados por toda a vida. Então, a parte inicial de Deus em nós é completa, plena, já foi feita. Agora vem a nossa parte, que é estarmos conectados com Ele para crescermos na graça e no conhecimento, para que as virtudes possam ser evidentes em nós. É um crescimento gradativo. Pode ser rápido ou mais lento. Pode também ser intenso ou ameno. Vai depender de nós. Esse crescimento é feito alimentando o Espírito Santo, estando na presença de Deus, na oração, na leitura da palavra, ouvindo canções de adoração que edificam, ouvindo pregações, estudos bíblicos. Partindo agora para concluir, meus queridos irmãos, a minha motivação para gravar esses vídeos vem do Espírito Santo, assim como a preparação do esboço tem a minha participação, mas para mim é notória a participação dele, do Espírito Santo. Ele me faz lembrar versículos ou completar raciocínio, e eu entendo que não estou só.
mas resta obedecer, agradecer e adorá-lo por isso. Sou grato também pelos conteúdos que eu encontro nas minhas pesquisas, onde noto que muitos irmãos são inspirados por ele e a palavra de Deus, não esquecendo, né? O Espírito Santo é o nosso companheiro 24 horas por dia. Ele fala conosco a todo momento e quer que falemos com ele também e interajamos com ele, como se fala com um amigo. No próximo vídeo vou falar sobre santificação. Eu desejo que a gloriosa presença do Espírito Santo seja notória na sua vida, meu querido irmão, promovendo crescimento e graça. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus.